Oi, pessoal. Segue aqui a correção para vocês das atividades de hoje. Hoje, em português, eu trouxe essa historinha, né, da cigarra e da formiga, que a maioria de vocês já conhece, porém, né, a gente tem algumas perguntinhas de interpretação para estar fazendo em cima dessa história. Então, a cigarra e a formiga. Ela diz assim: tendo a cigarra cantado, né? Aqui tá contado, mas é cantado, tá? Cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja, de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, a vara de profissão. Faz. E o que a senhora fez durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. Então, aí, finalzinho da história da cigarra e da formiga, né? Foi tirada desse livro de fábulas de 2002, tá? E as perguntinhas. Que tipo de texto é esse? A cigarra e a formiga é uma fábula, né? Como a própria o próprio lugar que foi tirado aqui, a referência diz fábula. Responda as questões abaixo. Quais são os personagens da história? Nós temos dois personagens que aparecem na história, que é a cigarra e a formiga. Quem é o autor do texto? O nome do autor está aqui, ó, Jean de La Fontaine, tá? O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? Quando o inverno chegou, a cigarra se viu ali sem provisão. O que é provisão, né? Sem mantimento, sem comida, sem nenhum tipo de proteção para o inverno e alimento, tá? O que a cigarra poderia ter feito para que sua situação fosse diferente no inverno? Não tem problema a gente se divertir, como a cigarra se divertia cantando. Porém, nós também temos obrigações. Então, a cigarra deveria ter pensado que o inverno ia chegar e ela deveria ter se preparado, trabalhado. É claro que ela não precisava deixar de cantar, mas não precisava cantar o tempo todo, deixando de trabalhar, né? Qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? Ela zombou da cigarra, né? Falou: você não cantou o verão inteiro? Então agora você que dance, né? Zombou dela e não ajudou ela naquela situação. A letra F pergunta pra gente se a gente concorda com a atitude da formiga. E para você dizer que atitude você teria. A gente sabe que apesar da formiga ter trabalhado e merecer, né, ter lá a provisão dela durante o inverno, a atitude dela com a cigarra, ver a cigarra em necessidade e não ajudar, também não é correta, né? Então ela deveria ter dado um sermão na cigarra, sim, porque a cigarra foi responsável, mas deveria ali ter ajudado, né? Dado um pouco de comida para ela. Que a gente tem que ter empatia, né? Bom, de português era isso. Em matemática, eu trouxe para vocês uma lista de continhas. A gente tem aí continhas de soma, de subtração, multiplicação com um número só, né, num dos fatores, e divisão. Eu coloquei aqui para vocês a correção dessas continhas, tá? Então aqui, se você quiser pausar o vídeo para estar conferindo as suas continhas, tá? As de soma, as de subtração, todas feitas, tá? As de subtração, as de multiplicação, que a gente sabe vocês poderiam estar usando aí a tabuada de vocês para resolver, tá? Primeiro a gente multiplica pela unidade, depois pela dezena, tá? E as divisões. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui a gente tem o restante das multiplicações, tá? E aqui as divisões. Só explicando, tá? Porque tem um pessoal que ficou em dúvida em relação à divisão. Por exemplo, a gente tem aqui 421 dividido por 3. Como que a gente realiza a divisão, né? A gente começa analisando o primeiro número que aparece. O primeiro que apareceu para a gente foi o número 4. 4 dá para dividir por 3? Dá, porque ele é maior que 3, tá?
Se a gente for lá na tabuada do 3, que número multiplicado por 3 dá 3? Não é 1? 3 vezes 1, 3. Então, 1 vezes 3, 3. E aí você faz a continha de menos para ver quanto sobra. 4 tira 3, sobra 1. Abaixo 2, aqui do lado do 1. Aqui o 1 está na casa das centenas, né? E o 2 na casa das dezenas. Eles formam juntos aqui, então, o número 12. Para a gente rever na divisão. Se a gente for na tabuada do 3, que é a tabuada do número que está dentro da chavinha da divisão aqui, sim, a gente utiliza a tabuada para fazer as divisões, pode usar, tá? Lá na tabuada do 3, o número multiplicado por 3, que dá 12, é o 4, tá? Então, 4 vezes 3, 12. 12 tira 12, sobra 0. E aí eu abaixo 1. Se a gente for na tabuada do 3, tem o número 1 como resultado das multiplicações? Não tem, né? Então, a gente pega o número menor e mais próximo. Qual o número menor e mais próximo de 3? É o 0, tá? E que número multiplicado por 3 dá 0? 0. Lembra da regrinha da divisão? Da multiplicação? Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, ó, 0 vezes 3, 0. 1 tira 0, sobra 1, tá? Então, o resultado da divisão deu 140, com o resto 1, tá? Então, aí você pode continuar parando para estar corrigindo as suas divisões. E tem aqui, né, até a letra X, que foram todas as continhas que eu passei para vocês, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente sobre a multiplicação e a divisão, que tem um pessoal que ainda está relembrando como se faz, tá? Manda para mim que eu auxilio vocês, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Um beijo. Tchau!